Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 21. João capítulo 21. Nós faremos a leitura até o versículo 19. João capítulo 21, versos de 1 a 19. Depois disso, tornou Jesus a manifestar seus discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém. Eu quero pedir permissão a vocês para só retornar nesta passagem, já na fase final da minha mensagem.
Meu propósito nesta noite é apresentar a vocês o apóstolo Pedro. Quem foi este homem? Que, cheio do Espírito Santo de Deus, pregava e os corações se derretiam. Orava pelos enfermos e eles eram curados. Quem foi este homem que abriu a porta do Evangelho para judeus e gentios? Que foi apóstolo e o líder deles, e com bravura anunciou o Evangelho. Quem é este homem que é tão parecido com você e comigo, emblema das nossas próprias fraquezas? Homem de altos e baixos, de avanços e recuos, de escaladas e quedas, capaz de fazer uma declaração de fé lúcida: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, para em seguida tentar afastar Jesus da cruz e ser severamente repreendido. Arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Quem é este homem? Capaz de uma fé corajosa, a ponto de dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus vem, e ele anda sobre as águas, para em seguida render-se à incredulidade, olhar para as circunstâncias e começar a naufragar. Quem é este homem capaz de devotar fidelidade inegociável, dizendo: ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte, para em seguida, covardemente, negar Jesus 3 vezes. Quem é este homem? Filho de João, irmão de André, nascido em Betsaida, casado, pescador, chamado para ser discípulo, depois apóstolo, e o líder deles. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite. Este homem mora debaixo da nossa pele. O sangue deste homem corre em nossas veias. O coração deste homem bate em nosso peito. Nós temos o DNA deste homem. Nós somos Pedro. Por isso, aquilo que Jesus fez na vida de Pedro, Ele pode fazer na sua, na minha, na nossa vida nesta noite. Um dos primeiros episódios registrados na Bíblia acerca de Pedro ocorre lá em Lucas 7, Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus ensinava uma grande multidão à beira do mar da Galileia, que é um lago de águas doces, o maior reservatório de águas doces do Oriente Médio, a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, encurralado pelas montanhas de Golã, pelas montanhas da Galileia. E diz a Bíblia que Pedro e os seus colegas de trabalho lavavam as redes, porque não apanharam nada naquela noite. E de repente Jesus olha, vê 2 barcos ancorados, um era o de Pedro. Propositadamente Jesus entrou no barco de Pedro e disse: afasta o barco, Pedro. E Jesus transforma aquele barco num púlpito e a água no veículo da sua voz, e dali ensina uma grande multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro e disse: faze-te ao largo, vá para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. Parafraseando, Pedro deve ter dito assim: Senhor, desse negócio aí entendo eu sou um pescador profissional, eu nasci ao redor desse lago, eu cresci ao redor desse lago, eu trabalho nesse lago toda noite, eu conheço cada palmo desse lago, já trabalhamos a noite inteira,
não apanhamos nada, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente um lampejo de fé acende em sua alma e ele responde: mas sob a tua palavra eu lançaria as redes. E quando ele lança as redes, um cardume começa a pular naquelas redes, a rede começa a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, o outro barco precisa vir, e quando Pedro percebe que não está apenas diante de uma pesca maravilhosa, mas de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, nada na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, arreda-te de mim, eu sou um pecador. E Jesus olha para ele e diz: não temas, porque eu farei de ti um pescador de homens. E Pedro começa a seguir Jesus, torna-se um discípulo de Jesus. Mais tarde, um apóstolo de Jesus e o líder deles. Escuta os seus ensinamentos, vê os seus milagres. Até o dia que Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma espécie de enquete com seus discípulos, perguntando assim: que dizem os homens ser o filho do homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: mestre, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo está completamente confuso a teu respeito. E Jesus pergunta para eles: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era um líder, e Pedro, que era um falante, e Pedro, que não suportava que ninguém falasse na frente dele, responde pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem de grande discernimento, você tem uma mente lúcida, você compreende a verdade. Mas na verdade não foi o que Jesus disse para ele. Jesus disse assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: ô Pedro, não pense você que você sabe quem eu sou, porque você é mais inteligente que os outros. Você só sabe quem eu sou porque o Pai me revelou para você. Porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como os outros, você também não saberia quem eu sou. E Jesus emenda e diz: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Está aqui, meus irmãos, em Mateus 16, 18, um dos textos mais importantes da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. A grande pergunta é: quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Ao longo dos séculos, 3 interpretações surgiram. A primeira delas é que o próprio Pedro é a pedra. Essa ideia é acreditada talvez hoje por mais de 800 mil pessoas. Há uma frase em latim muito conhecida: ubi Petros, ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra é a declaração de fé: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E onde essa declaração é feita, aí está o fundamento da igreja. Mas a terceira interpretação, penso eu, subscrita por todos nós, se não pela maioria de nós aqui, é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. O texto nos leva a esta conclusão, se não vejamos. Na língua grega há uma espécie de trocadilho entre a palavra pedra e a palavra Pedro. A palavra Pedro deriva de pedra, e não pedra deriva de Pedro.
palavra Pedro é Petros, e Petros é fragmento de pedra. É um pedaço de pedra arrancado de um maciço rochoso. A palavra Petra é uma rocha inabalável, metáfora usada apenas para Deus em toda a Bíblia. Então o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: eu também te digo que tu és fragmento de pedra, mas sobre esta rocha inabalável que sou eu edificarei a minha igreja. Mas em segundo lugar, o pronome demonstrativo também esclarece esse ponto, tanto no hebraico, quanto no grego, quanto no inglês, quanto no português. Há uma diferença entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia aqui no púlpito, eu digo esta Bíblia, eu estou com ela. Mas se eu deixo a minha Bíblia no púlpito e me afasto um pouco, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Mas não foi o que ele disse. Eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeira, Ele é o fundamento da igreja. Aliás, Paulo entendeu isso lá em 1 Coríntios 3:11, ele disse: e ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O próprio apóstolo Pedro, tanto no seu sermão em Jerusalém, quanto na sua primeira carta, declara peremptoriamente que Cristo é a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de esquina, a pedra fundamental sobre a qual a igreja está edificada. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja tem dono, e o dono da igreja tem marcas de cravos em suas mãos. O dono da igreja a comprou com o seu próprio sangue. Terceiro, Jesus é o edificador da igreja. Ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quem edifica a igreja não é você, nem eu, nem nós, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. Ele quem dá o arrependimento para a vida, Ele quem dá a fé salvadora, Ele quem regenera, Ele quem chama, Ele quem justifica, Ele quem glorifica, Ele quem estava em Cristo reconciliando-nos consigo mesmo por meio de Cristo. Tudo provém dEle, toda a obra é dEle, para que toda a glória seja dada a Ele. Paulo entendeu isso quando diz: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus, de tal maneira que nem o que planta, nem o que rega é coisa nenhuma, mas Deus que dá o crescimento. Mas em quarto lugar, Jesus é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem pandemia, não tem pobreza, não tem perseguição, não tem ideologia, não tem martírio, não tem qualquer força humana ou demoníaca que possa destruir a igreja do Deus vivo, porque aquele que a salvou também a protege. Diz a Escritura que quando Jesus deixa isso claro para os seus discípulos, lá em Mateus 16, pela primeira vez, Ele abre um novo capítulo no seu discipulado e passa a falar para os discípulos que era necessário que ele subisse para Jerusalém, fosse entregue nas mãos dos principais sacerdotes e escribas para ser crucificado, a fim de ressuscitar ao terceiro dia. Quando Pedro escuta isso, ele que acabara de afirmar que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e diz a Bíblia que ele passa a reprovar a Jesus. Tem piedade de ti mesmo,
Isso não pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos doentios, soturnos. Pensa bem, pensa melhor. Foge desse caminho de morte. E diz a Bíblia que Jesus olhou para ele e diz: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço. Não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Notem vocês, irmãos, que se Pedro fosse a pedra fundamental da igreja, ela estaria edificada sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas vamos entender o que Jesus não disse aqui. Primeiro, Jesus não está chamando Pedro de Satanás. Segundo, Jesus não está dizendo que Pedro está endemoniado. Terceiro, Jesus não está mandando Pedro arredar. Jesus está mandando Satanás arredar. Que Satanás? O Satanás que está induzindo Pedro, instrumentalizando Pedro. Satanás arreda, Pedro fica. Porque se não discernirmos isso, a gente diz: arreda, Pedro, aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro Jesus vai continuar investindo. Apesar dos nossos deslizes, Jesus não desiste de nós. Tanta é prova, que uma semana depois, Jesus sobe para um alto monte com o propósito de orar. E quem ele leva consigo? Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que enquanto Jesus ora, Pedro e os seus colegas dormem, porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. Aqueles que conseguem passar uma madrugada assistindo Netflix, não conseguem participar de uma reunião de oração meia hora. As coisas de Deus cansam, produzem cansaço e fadiga. Mas no topo daquela montanha aconteceram 4 milagres. Primeiro milagre, Jesus foi transfigurado na presença deles. Segundo milagre, aparece em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém, Moisés e Elias. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Diz a Bíblia que Pedro, quando vê essa cena, achando que ele estava no controle da situação, disse para Jesus: mestre, bom é estarmos aqui. Então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos fazer 3 tendas, uma vai ser tua, outra vai ser de Moisés, outra vai ser de Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. E por que não sabia o que estava falando? Estava falando uma bobagem. Ele estava vendo milagres, mas não estava discernindo a centralidade da pessoa de Jesus. Nesse momento Pedro está comparando e equiparando Jesus a Moisés e Elias, ao representante da lei e ao representante dos profetas. Mas Jesus não é apenas um grande homem entre os homens, ele é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é incomparável, ele é singular. Até hoje as pessoas mantêm essa ideia de que se acontecer mais milagres, e se nós enxergarmos mais milagres, nós vamos crer mais. Isso não é o ensino da Bíblia. A fé não vem pelo milagre, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. No topo dessa montanha tem 3 gerações representadas: a geração de Moisés, a geração de Elias e a geração dos discípulos. Leia melhor sua Bíblia e você verá que essas foram as 3 gerações que mais viram milagres. E você verá mais,
que foram as 3 gerações mais incrédulas da história. Eles estavam pisando no terreno sobrenatural, eles estavam vendo milagres, mas não tinham discernimento das coisas básicas do cristianismo, a centralidade da pessoa de Jesus. Mas em segundo lugar, eles estão vendo milagres, mas eles não discernem a centralidade da missão de Jesus. Quando Jesus desce desse monte, tem uma multidão lá no sopé do monte. Os 9 que ficaram não oraram, não jejuaram, estavam discutindo com os escribas, porque é mais fácil discutir a obra do que fazer a obra. E chega um pai aflito, pede ajuda, e os discípulos não puderam libertar o menino. E diz a Escritura que então o pai recorre a Jesus e diz: eu apresentei meu filho aos teus discípulos, mas eles não puderam. E Jesus traz o teu filho. E diz o evangelista Marcos que Jesus disse aos demônios, aos espíritos malignos: sai deste menino e nunca mais voltes a ele. E em virtude desse grande milagre, diz Lucas 9, 43 e 44, que todos, inclusive os discípulos, se maravilhavam do quanto Deus fazia por intermédio de Jesus. E Jesus percebe aqui um perigo, o mesmo de João 6, lembram-se? Quando Jesus multiplicou pães e peixes, que a multidão queria fazer de Jesus um rei político, um Messias político, um milagreiro, apenas para resolver os seus problemas imediatos. Jesus fugiu dessa multidão. Aqui novamente os discípulos estão embarcando nessa mesma ideia, de ter Jesus apenas como Messias, para resolver os seus problemas do aqui e do agora. E diz Lucas 9,44, que Jesus se dirige não à multidão, mas aos seus discípulos assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. O que Jesus quer dizer com isso? Não pensem vocês que eu vou mudar minha agenda. Não pensem vocês que eu desci do céu e vim ao mundo apenas para fazer milagres. Não pensem vocês que eu vim aqui apenas para realizar milagres e prodígios, para aliviar vocês dos dramas temporais e terrenos. Eu vim ao mundo para ir para a cruz, e é para a cruz que eu estou indo, porque esta foi a pauta da agenda, da reunião deles lá em Lucas 9,31, conversar sobre a partida para Jerusalém. E a palavra partida aí no grego é a palavra êxodos. E o que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão no Egito, pois foi lá na cruz que aconteceu o nosso êxodo, foi lá na cruz que Jesus quebrou as nossas algemas, foi lá na cruz que Ele rompeu os nossos grilhões, foi lá na cruz que Ele nos tornou verdadeiramente livres. E Jesus está dizendo: eu estou indo é para a cruz que eu vou, é porque é lá que eu vou trazer a vocês a verdadeira redenção. Mas diz Lucas 9,45 que os seus discípulos não entenderam isso, vendo milagres, sem saber quem é Jesus, sem saber o que Jesus veio fazer. A partir daqui, Lucas 9, 53, 51, 53 diz que Jesus revela no seu semblante que ele está indo para Jerusalém. É a Páscoa, a maior festa de Israel, a alegria dos judeus e o terror dos romanos. A população quintuplicava nessa festa. O quartel-general de Roma, instalado em Cesareia, se transferia para Jerusalém nesse período. E diz a Bíblia que Jesus entra pela cidade, ali pela montanha das oliveiras. Uma multidão o acompanha, outra multidão o recebe, e as multidões se juntam e vão cantando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E Jesus desce o Monte das Oliveiras, atravessa o Vale do Cedron, começa a subir as encostas do Moriá. Lá está a muralha da cidade. Diz Lucas que Jesus, ao entrar na cidade, chora enquanto o povo canta. E por que chora? Porque Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Porque Jesus sabia que a cidade que matou os profetas haveria de crucificá-lo.
Porque Jesus vê profeticamente no ano 70 aquela cidade sendo arrasada e destruída pelos romanos, e os judeus sendo expulsos para a maior diáspora de todos os tempos, desde o ano 70 até 14 de maio de 1948. Quando Jesus entra, depois ele disse para Pedro e João assim: vocês dois vão me preparar um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. Quinta-feira à noite, a mesa está posta: cordeiro assado, pão sem fermento, ervas amargas, o vinho, e ao lado uma bacia com água e uma toalha. Isso porque ninguém sentava-se à mesa sem lavar os pés. Por quê? Porque as mesas não eram altas como as nossas. Você não podia esconder os pés debaixo da mesa. Você se escorava com o cotovelo e os seus pés ficavam muito próximos do rosto da pessoa ao lado. Jerusalém fica num deserto. Os calçados não eram fechados como os nossos, os pés empoeirados. Mas esse papel era o papel de um escravo, e os discípulos eram muito orgulhosos para lavar os pés uns dos outros. Então se assentam à mesa sem lavar os pés, e o papo que rola à mesa é: quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia? Quem de nós é o maior? Jesus está mergulhado na sombra da cruz, e eles estão na feira das vaidades. Quando de repente Jesus se levanta da mesa e os choca, não com palavras, mas com atitudes, e começa a lavar os pés dos discípulos. Olha o constrangimento, olha a vergonha. Eu imagino a cena: Jesus lavando os pés de Tomé, de Mateus, de Judas Iscariotes, até que Jesus chega diante de Pedro, e Pedro parece que arregala os olhos e pergunta: tu me lavarás os pés a mim? E Jesus responde: o que eu faço agora tu não entendes, compreendê-lo-ás depois. Aí o Pedro radicalizou e disse: não me lavarás os pés. Eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto. Nos meus pés tu não vais lavar. E Jesus olha para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. E ele, que era 8, 80, disse: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a minha cabeça, o senhor me dá um banho completo. E Jesus: não, Pedro, você que não está entendendo, todos vocês estão limpos, exceto um, referindo-se a Judas Iscariotes. Só precisa lavar os pés. O que Jesus quer dizer com isso? Todos vocês já passaram pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Isto acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas todos os que foram regenerados precisam constantemente do processo da limpeza e da purificação, da santificação. Naquela noite Jesus ensinou para eles sobre a casa do Pai, sobre o seu amor, sobre a sua segunda vinda, sobre o derramamento do Espírito Santo, sobre a sua paz. Naquela noite, Jesus pegou um pão, o partiu e disse: este pão é o meu corpo, que é dado por vós, tomai e comei. Jesus pegou um cálice de vinho e disse: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tomai e bebei dele todos, fazei isto em memória de mim. Aqui está, meus irmãos, um corte radical na história do mundo. Ali Jesus estava botando um ponto final na Páscoa judaica e abrindo um novo capítulo da história, a nova aliança no seu sangue. Ali o judaísmo cumpria sua missão e começava a história do cristianismo. Ali Jesus estava varrendo do altar os animais mortos. Ali está mostrando que agora Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Judas Iscariotes, o traidor, é tomado por Satanás e sai da mesa para entregar Jesus. Jesus cantou um hino, saiu com os discípulos para o Monte das Oliveiras, e quando ele está saindo, ele diz para os discípulos assim: nesta noite todos vós
vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se aproxima bem de Pedro e disse: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Eu acho que Pedro deu uma raspada na garganta, disse: Senhor, eu sei o que está acontecendo, eu sei que nos bastidores o sinédrio arma, conspira para te prender à traição, para te matar depois da festa. Eu acho que a coisa vai pegar, eu acho que os meus colegas não vão aguentar, eu acho que eles não têm estrutura para suportar essa pressão. Mas me permita dizer uma coisa: ainda que todos te deixem, ainda que todos te abandonem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus olha para ele e disse: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Eu acho que o Pedrão calou. Acabaram de descer o Monte Sião, atravessaram o Vale do Cedron, entraram nas fraldas do Monte das Oliveiras. Lá tinha uma prensa de azeite, o jardim do Getsêmani, e diz a Bíblia que Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus fica sozinho com os 3, ele abre o coração para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que Jesus avança sozinho para o interior do jardim, bota o rosto no chão e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e diz: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba, se não seja feita a tua vontade. Quando se volta para Pedro, Tiago e João, eles estão dormindo, e Jesus não acorda os 3 não, só acorda Pedro. Pedro, nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E Jesus volta para o segundo período de oração e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Vem um anjo do céu e o consola. Ele vai para os seus discípulos, eles estão dormindo ainda. Aí Jesus volta para o terceiro período de oração. Agora a luta é mais renhida. Agora Jesus não molha o chão apenas com as suas lágrimas, mas também com o seu sangue. Talvez você pergunte: que cálice era esse que trouxe tanto horror ao Filho de Deus? Será que era a certeza que os seus discípulos o abandonariam? Será que era a convicção de que ele seria preso naquela noite? Será que era a certeza que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio? Será que era a convicção de que ele seria levado ao governador romano e ele o condenaria à pena de morte, morte de cruz? Será que era a certeza que ele seria espancado e carregaria aquele lenho maldito pelas ruas apinhadas de Jerusalém, sob os gritos e apupos de uma multidão ensandecida? Será que era a certeza que ele seria pregado naquele leito vertical da morte? E a resposta é 1000 vezes não. O que era este cálice? Este cálice era a santa ira de Deus, que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. Este cálice era a consciência de que ele, sendo santo, 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 seria feito pecado por nós. Era a consciência de que ele, sendo bendito eternamente, seria feito maldição por nós. Era a consciência de que ele, sendo amado do Pai, seria desprezado naquela cruz, a ponto do Pai lançar sobre ele a iniquidade de todos nós e agradar ao Pai moê-lo naquela cruz. Chama a atenção dos irmãos para esse fato. A angústia de Jesus não aconteceu na cruz, não foi na cruz, foi no Getsêmani.
Quando Jesus se levanta do terceiro período de oração, no Getsemane, não tem mais angústia, acabou a angústia. Agora os inimigos chegam capitaneados por Judas Iscariotes, armados de espadas, de porretes, e ele que se apresenta e pergunta: a quem buscais? A Jesus o Nazareno? Pois sou eu. E caíram por terra. A partir de agora ele é levado ao sinédrio, e ele está firme como uma rocha. A partir de agora ele é levado ao pretório romano, e quem está perturbado é o juiz que vai julgá-lo, e não ele que estava sendo julgado. A partir de agora ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram, e ele pergunta: mas por que vocês estão chorando? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos filhos de vocês. A partir de agora ele é esticado naquele leito vertical da morte, naquele patíbulo de horror, e ele transforma a cruz num palco para a glória de Deus, e num instrumento para a nossa salvação. Quando Jesus termina o seu terceiro período de oração, se volta para os discípulos, eles estão dormindo. Jesus dá uma balançada neles, diz: ainda dormis e repousais? Acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. Pedro acorda atabalhoado, vê a turba chegando, pega a espada, decepa a orelha de Malco, e Jesus: guarda essa espada, Pedro, você está lutando na hora errada, com a arma errada, com a motivação errada, contra os inimigos errados. Se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, Ele me mandaria aqui 12 legiões de anjos, daria uma legião para cada um de vocês e outra para mim, 72 mil anjos. Naquela noite Jesus foi preso, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque fraquejou diante da armadilha do sinédrio. Lucas diz que ele foi preso porque aquela era a hora das trevas, para aquela hora ele tinha vindo ao mundo. Quando prendem Jesus, os discípulos se dispersam, acovardados. Pedro passa a seguir Jesus de longe. Suas promessas derreteram no vapor da sua covardia. Consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Tem um braseiro, a noite está fria, ele quer usufruir o calor. Quando passa uma criada, olha bem para ele, aponta o dedo para ele e diz: tu também estavas com Jesus, o Galileu. Ele negou diante de todos: eu não sei o que dizes. Aí ele sai aqui do pátio, vai lá para o alpendre, passa outra criada, olha bem para ele e diz para as pessoas assim: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele, com juramento, diz: eu não conheço tal homem. Daqui a pouco entram algumas pessoas, talvez daquelas que prenderam Jesus. Ele não conseguia ficar calado nem naquela circunstância. Olham bem para ele e diz: tu também és um dos dele, porque este modo teu de falar, esse sotaque nortista de Galileu te denuncia. E diz a Bíblia que com juramento e praguejamento ele responde: eu não conheço esse homem, eu juro que eu não conheço esse homem. Falou palavrão e blasfêmia, eu não sei o que dizes. Nessa hora o galo cantou, e Jesus cravou nele o seu olhar. Ele caiu em si, desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente. Negou seu nome, Pedro, Petros, fragmento de pedra. Mentira é pó, só pó. Negou sua fé, negou seu discipulado, negou seu apostolado, negou o seu Senhor. Naquela noite Jesus foi cuspido e esbordoado no sinédrio. Pedro não estava lá. Na sexta-feira de manhã o sinédrio se reúne às pressas, a costurar mais uma acusação contra Jesus, blasfêmia contra Deus, conspiração contra César. Levam Jesus ao governador romano e Pedro não está lá.
O governador condena Jesus à pena de morte, morte de cruz. Pedro não está lá sequer para ajudar Jesus a carregar a cruz, é um outro Simão que vai ajudar. 9 horas da manhã, Jesus é crucificado, Pedro não está lá. 3 horas da tarde, Jesus morre e Pedro não está lá sequer para dar um sepultamento digno ao Senhor Jesus. O sábado, o silêncio da morte, Pedro está trancado com medo dos judeus. Domingo de manhã, não é Pedro, são as mulheres da Galileia que vão ao sepulcro e chegam lá, uma surpresa, a pedra está rolada, elas entram, o túmulo está vazio, elas saem, um anjo fala para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E o anjo disse para as mulheres: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele irá diante de vós para Galiléia. Oh, amados, se o anjo dissesse ide dizer aos seus discípulos, Pedro estava incluído. Aliás, ele era o primeiro da lista. Por que o nome dele? Porque àquelas alturas Jesus sabia que Pedro já havia desistido, mas Jesus não desistiu dele. Apesar das suas quedas, dos seus fracassos, dos seus deslizes, Jesus não desiste de você. Eu imagino a cena, irmãos, de Jerusalém ao Mar da Galileia, são 123 quilômetros de linha reta, 150 quilômetros, a pé. Eu imagino que cada passada de Pedro era uma martelada na consciência, era uma fisgada na alma. Eu acho que enquanto ele caminhava, ele deve ter pensado assim: quando Jesus se encontrar comigo, ele vai me quebrar todinho, vai me arrebentar, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde. Eu sou mesmo. Quando ele chega na Galileia, Jesus não está lá. Nota de rodapé, nota de rodapé. Nós devíamos orar mais pelos líderes. Sabem por quê? Não tem líder neutro. Líder é uma bênção ou é uma maldição. Liderança é influência. Porque Pedro era um líder, ele disse: eu vou pescar. E os outros disseram: nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Fim de linha para mim. Acabou meu sonho, acabou meu projeto. Vou voltar para o passado, vou voltar para as minhas redes. Não tem mais chance, não tem mais esperança. Fundo do poço. Naquela noite, eles não pegaram nenhuma piaba. Estão voltando de madrugada com as redes vazias, com a alma empapuçada de dor. O dia está quase amanhecendo. Estão a 100 metros da praia, 200 côvados. E alguém que eles não sabem quem é, caminha na praia e se dirige a eles lá no barco, a 100 metros. Covardes! Foi mesmo assim? Não. Filhos! Filhos! Para um bando de covardes, de desertores. Tem essa única palavra mais de 1 tonelada de graça. Filhos! É assim que Ele trata você, é assim que Ele trata a mim, apesar dos nossos fracassos, das nossas mazelas. Tendes aí alguma coisa de comer? É claro que Ele não fez essa pergunta porque precisava dessa informação. Essa pergunta não é porque precisa ser informado, é para acordar a consciência daqueles homens. E eles responderam: não. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Aquele que estamos servindo nesta noite criou o céu, criou a terra, criou o mar, criou os peixes, e Ele empurra para o lado direito do barco um cardume de 153 peixes selecionados. Quando eles lançam as redes, esses peixes começam a pular,
E João, mais sensível, disse: o Pedro é o Senhor, ele está aqui, ele chegou, Pedro, é ele, Pedro. E Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, e agora ele vai me quebrar, ele vai botar o dedo no meu nariz, vai dizer que eu sou um fracasso. Quando ele chega, um susto, ele vê um braseiro com pães e com peixes. Só tem 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus, e onde Pedro restaurou, e onde Jesus restaurou Pedro. É como se Jesus tivesse armado a cena do crime, montado o cenário da queda, e dizendo assim: Pedro, sabe por que eu botei esse braseiro aqui? Para curar sua memória, para curar suas emoções, para dizer para você que na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai poder me confessar. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu vou restaurar você, eu vou capacitar você e vou usar poderosamente a sua vida. Depois que Jesus os alimentou, os aqueceu, Jesus se aproxima de Pedro e pergunta: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? Uai, Jesus, eu não estou te entendendo. Não basta amar-te igual aos outros? Por que deveria eu amar-te mais do que os outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás o Pedro havia dito: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro havia dito lá atrás? Sou mais crente do que os outros, sou mais fiel do que os outros, sou mais leal do que os outros, sou mais forte do que os outros, te amo mais do que os outros. Sabe o que eu estou perguntando para Pedro? Pedro, você ainda tem a mesma opinião a seu respeito? Você ainda acha mesmo que você é melhor do que os outros? Você ainda acha mesmo que você é mais leal do que os outros? Você me ama mais mesmo, Pedro, do que os outros? Senhor, tu sabes que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez, não pergunta se ama mais: Simão, filho de João, tu me amas? Só pergunta se ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastoreia as minhas ovelhas. Terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele ficou triste. Terceira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Claro, porque 3 vezes Pedro havia negado a Jesus. Mas o que significa isso? Sabe o que eu estou te perguntando 3 vezes, Pedro? Para cada negação sua, Pedro, a minha graça é suficiente para levantar você. Você me negou a primeira vez, a minha graça é suficiente. Você me negou a segunda vez, Pedro, a minha graça é suficiente. Você me negou a terceira vez, Pedro, a minha graça é suficiente. Ô Pedro, a minha graça é maior que o seu pecado. Mas, amados, há uma beleza e riqueza nesse texto na língua grega, que é impossível verter para a língua portuguesa. Vocês sabem que no grego há 4 palavras para amor. A palavra eros, que é amor físico. A palavra storge, que é amor familiar. A palavra filia, que é amor de amizade. E a palavra ágape, que é amor sacrificial. Quando Jesus perguntou a primeira vez para Pedro: tu me amas mais do que esses outros? Usou o verbo agapau, a palavra ágape, e perguntou: Petros, agapas-me? Em outras palavras, tu me amas com amor ágape, com amor sacrificial? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro não respondeu essa pergunta. O que Pedro respondeu para Jesus foi outra coisa. Pedro respondeu:
Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não tenho coragem da minha vida por ti. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu apenas gosto de ti. E usou o verbo filia, verbo filéu, filose. Eu só gosto do Senhor. Na segunda pergunta, Jesus repete do mesmo jeito: Petros agapas me. Tu me amas com amor ágape? Tu me amas a ponto de dares tua vida por mim, de morreres por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: Senhor, amor ágape eu não tenho. Eu não estou pronto a morrer por ti. Eu só gosto de ti. E respondeu: filose. Por que o Pedro ficou triste da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta o mesmo verbo que Pedro estava usando nas duas respostas anteriores, o verbo filéu. E Jesus perguntou na terceira vez: Petros, fileis-me? Pelo menos tu gostas de mim? E Pedro respondeu do mesmo jeito: filose, eu só gosto do Senhor. Que lição a gente aprende aqui? Quando Pedro, confiando nele mesmo, disse para Jesus que estava pronto a dar sua vida por ele, Pedro negou Jesus. Mas quando Pedro reconheceu que ele não tinha poder nele mesmo para dar a sua vida por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Jesus não está apenas restaurando Pedro aqui, irmãos. Jesus está restaurando também o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez nesse auditório, gente que está nos seguindo, tem gente que já foi gente de linha de frente, gente de vanguarda, mas gente que deslizou, escorregou, caiu, está ferido, pensando em desistir. Talvez nesse auditório tenha gente que diz: não, eu vou ser apenas um frequentador de igreja e mais nada. Mas eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje para restaurar a sua vida, para restaurar o seu ministério, para colocar de volta nas suas mãos o cajado de pastor e restaurar a sua vida. A partir desse momento, Pedro é um novo homem. A partir desse momento, Pedro é um homem de oração, um homem cheio do Espírito Santo. Ele prega e os corações se derretem, e ele ora e os enfermos são curados. A partir desse momento, Pedro não teme mais a morte, não teme mais prisões, não teme mais açoites. A partir desse momento, Pedro é um gigante de Deus, um poderoso instrumento nas mãos do Deus vivo. E é nesse contexto que eu quero concluir com o versículo 18, quando Jesus diz assim: em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E a explicação está no verso 19. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Sabe o que Jesus está dizendo para Pedro? Ô Pedro, você se lembra quando você falou que estava pronto a dar sua vida por mim? Lembro, Jesus, lembro-se. Pois é, esse dia vai chegar. Não é agora não. É quando você ficar velho. Não vai ter jubilação não. Não vai ter casa na praia, nem na montanha não. Quando você ficar velho, você vai ser crucificado. Mas com esse gênero de morte, você vai glorificar a Deus. Irmão, sem a graça, Pedro ia sair dali para um divã de um psicanalista. Sem a graça, Pedro ia que ter uma remédio todo dia para dormir. Você já pensou um negócio desse? Depois que ele terminava de pregar um sermão, vinha na cabeça dele: quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado. Ele ia dormir, abraçava a esposa, falou: querida, quando eu ficar velho, eu vou morrer crucificado.
Mas não foi isso que ocorreu, não. Ele conta para nós o que é que aconteceu. Como é que foi o desfecho dessa história? Foi depois que Jesus disse para ele assim: você, quando ficar velho, vai ser crucificado, e com esse gênero de morte você vai glorificar a Deus, que Jesus disse: segue-me. Não é segue-me para o sucesso, não é segue-me para a riqueza, não é segue-me para a fama, é segue-me para a cruz. Como é que Pedro encerra a sua carreira? E eu quero concluir convidando você para ir comigo para a segunda carta de Pedro, capítulo 1. Lá ele conta como é que foi. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Ele diz assim: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. É a mesma expressão que Paulo usou na segunda carta a Timóteo 2,6. Estou sendo oferecido por libação. Pedro era um cidadão romano e, como tal, recebendo pena de morte, uma morte mais rápida, foi degolado. Pedro era um cidadão comum e a pena de morte para os cidadãos comuns era a cruz. Ele não está com dúvida, não. Ele diz: certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, ou seja, estou prestes a morrer, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. A morte dele foi profetizada e profetizada por Jesus, a morte e a forma da morte, e o tempo da morte. Mas como é que ele reagiu? Verso 15: mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois do meu êxodo, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Roma vai me matar, mas Roma não vai pôr um ponto final no meu ministério. Roma vai me matar, mas o evangelho que eu preguei vai continuar reverberando. Roma vai me matar, mas a voz do evangelho vai continuar soando nos corações. Deus sepulta os seus obreiros, mas a sua obra continua. Ninguém pode matar esta palavra. Esta palavra é viva, esta palavra é poderosa, esta é a palavra do Deus eterno. Não tem perseguição, não tem ideologia, não tem martírio, não tem demônio, não tem inferno. Nada pode deter o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele vai continuar marchando resolutamente, fazendo a obra de transformação. Bendito seja Deus. Oh, irmãos, numa época em que o evangelho de Jesus Cristo está sendo tão diluído, barateado, nós precisamos voltar ao puro e simples evangelho, ao evangelho da graça, ao evangelho da cruz, ao evangelho viril, ao evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos prepara para viver, que nos prepara para morrer, que nos prepara para a eternidade. Amém.